de algo que nós vamos compreender na palavra de Deus. Primeiro que ele vai falar da soberania de Deus, ele vai falar da grandeza de Deus, ele vai falar da majestade de Deus, vai falar do poder de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, irmãos, e aí nós vimos, meu Deus, para compreendermos o tamanho do Deus que nós servimos, Isaías está dizendo, Isaías está falando para nós, irmãos, que nós servimos um Deus imensurável, um Deus majestoso, um Deus poderoso. Entende? Um Deus que tem todo o poder. Mas para nós compreendermos por que Isaías escreve o capítulo 40, e os versículos 12 vai falar da majestade de Deus, os versículos 12 em diante vai falar da majestade, da soberania, da grandeza e do poder de Deus. Nós temos que entender por que Isaías escreve o capítulo 40. Vejam só, amados, que diz que o capítulo 40 de Isaías, ele é marcado no início da segunda parte do livro, conhecida como o livro da consolação. E ele vai dizer ainda, e após esta mensagem de juízo e castigo contra Judá, este capítulo traz uma poderosa mensagem de quê? De esperança, de conforto e renovação para o povo de Deus. E diz ainda mais, prometendo a restauração e a vinda de um novo tempo de salvação. Por que Isaías escreve isso? Porque o povo de Judá, a tribo de Judá estava cativa. A tribo de Judá foi levada cativa. E Isaías veio com uma mensagem de consolação. A partir do versículo 1 ao versículo 11, ele cita 4 pontos interessantes. Ele vai dizer primeiro, a consolação de Deus. E vai dizer o seguinte, capítulo, ele começa com uma ordem divina, diz assim, versículo 11, primeiro do capítulo 40, ele diz, consolai meu povo. Observe que ele vai dizer, esta é uma mensagem direta e cheia de quê? De ternura para um povo que estava no exílio, para um povo que estava sofrendo as consequências do seu pecado. Observa que Deus anuncia que o tempo de tribulação havia terminado e que a iniquidade do povo já estava perdoada. Aí ele fala, ainda diz assim, no versículo 3, ele diz, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, veredas ao nosso Deus. A voz do que clama no deserto. O profeta prevê a vinda de um precursor, e esse precursor que prepararia o caminho para o Senhor. Endireitai as veredas, endireitai os seus caminhos, não é? Aí ele diz, e isso nos revela lá no livro de João, no capítulo 1, João, o Evangelho de João diz assim, que João Batista era a voz do que clama no deserto, que vinha anunciar a vinda de Jesus. E aí ele retrata esta passagem bíblica.
Mas outro ponto que ele vai falar, ele fala da transitoriedade humana e a permanência de Deus. Isaías está falando, querido, de uma fragilidade humana. O homem é frágil, a fragilidade humana. Ele vai dizer lá no versículo 7, ele vai dizer assim: a erva seca e a flor cai, a erva seca e a flor cai, como a eternidade e a fidelidade da palavra de Deus permanece para sempre. Tudo passa, tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ele diz: essa é uma âncora da nossa esperança, que a palavra de Deus permanece para sempre, firme, firme, mostrando que a promessa de Deus não falhará. Essa é uma palavra de despertamento para aquele povo. Os versículos 12 ao 24, ele vai falar da soberania de Deus, vai falar acerca do vazio de ídolos, de por que eles estavam adorando, em vez de adorar a Deus, adorando ídolos feitos por mãos humanas. Vai dizer também acerca do Deus, que Ele é eterno e inescrutável. Deus eterno e inescrutável. Mas quando nós chegamos no versículo 12, ao versículo 28, nós vamos entender, queridos, que Isaías vai falar de um Deus majestoso, de um Deus poderoso, de um Deus grandioso, de um Deus tremendo. Isaías vai chamar a atenção do povo, vai dizer assim: vocês sabem, vocês conhecem o Deus que vocês servem? Vocês sabem e conhecem o Deus que fez a promessa? Vocês sabem e conhecem o Deus que cuida de vós? Vejam o que ele vai dizer no versículo 12, que aí entra a nossa mensagem. O versículo 12, ele diz assim: quem mediu com o seu punho as águas, e tomou as medidas dos céus aos palmos, e recolheu a uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balança. Observa que aqui, amados, Isaías faz um ponto de interrogação. Isaías questiona Judá, questiona o povo de Deus. Isaías vai chamar a atenção do povo de Deus, assim mesmo como a palavra de Deus nos chama a atenção nesta noite. Ele vai dizer: quem mediu na concha da mão as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Quem recolheu até essa parte, é só, de um éfa, do pó da terra, e pesou os montes em almanas e os outeiros em balança de precisão? Vejam, amados, quando o profeta Isaías chama a atenção, ele diz: quem na concha da mão mediu as águas? Agora ele vai dizer assim: olha, a concha da mão é uma metáfora para a mão de um ser humano. O profeta faz essa analogia dizendo: vocês entendem o tamanho e a grandeza do Deus que você serve? O Deus que nós servimos, Ele é imensamente grande. Por quê? Porque Ele está dizendo assim: olha, todas as águas dos oceanos e rios, você pode imaginar a quantidade que existe de água no oceano? Olhe para cá. Tentem imaginar, irmãos, a imensidão do oceano. Tenta imaginar. Você pode tentar compreender a quantidade de água que existe no oceano ou nos rios.
nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos, não é, calcular, não conseguimos mensurar, mas Isaías está dizendo, olha, aquilo que para nós parece imensurável, aquilo que para nós parece tão distante, Deus coloca na palma de sua mão. Você não entendeu isso? Deus coloca na palma de sua mão. Aqui está falando de um Deus grande. Aqui está falando de um Deus imensurável. Aqui está falando de um Deus, queridos, que nós não conseguimos compreender a sua grandeza. E Isaías vai dizer assim, olha, se você conseguir entender, se você conseguir mensurar a quantidade de água dos oceanos, dos rios, se você conseguir entender, se você conseguir, assim, na tua mente finita, compreender a quantidade desta água, ele está dizendo, Deus coloca o oceano e os rios na palma de sua mão. Aleluia. Este é o Deus que você serve. Este é o Deus desta igreja. Este é o Deus que está aqui neste lugar. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que tem o controle das nossas vidas. Aleluia. Eu estava lendo o livro de Isaías e disse, meu Deus, Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão poderoso, que Isaías vai dizer assim, olha, o oceano é imenso para mim e para você, mas ele bota na palma de suas mãos. E ele vai dizer assim, olha, e toma as medidas dos céus a palmos. Ele vai dizer assim, o palmo é uma unidade de medida baseado na distância entre o polegar, entre o polegar e o dedo mindinho. Ele diz assim como as águas e o imenso infinito, ou o imenso e infinito universo dos céus é medido. Você entende? Olha só o que ele está dizendo, Você não entendeu o Deus que você serve. Ele mede os céus com a palma de sua mão, todo o universo. Você entende o Deus que você serve? Olha só, esta é a medida, ele toma a medida dos céus a palmos. Se nós olharmos para os céus, às vezes assim, nós não compreendemos a imensidão do céu, nós não vamos entender a imensidão do céu. Eu quando era menino, eu disse assim, eu andava e olhava assim, então lá, ali vai acabar, mas não, você vai andar e você vai compreender, você vai passar a entender como o céu é imenso, porque ele não está falando só desse céu que nós vimos, mas é um universo infinito, aquilo que nós não podemos entender, se você for estudar astrologia, me ajuda aí, irmã, você diz, meu Deus, o universo e a galáxia é grande, é imensa, é imensurável, é tanta coisa, é tantas estrelas, o universo é imenso, e a Bíblia está dizendo que esse Deus, ele mede no palmo de suas mãos
toda a existência do universo. Este é o Deus que nós servimos, igreja. Aleluia. Este é o Deus que você serve. E ele diz assim: quem recolheu até essa parte de um éfa do pó da terra? E aí Isaías vai explicar que o éfa era uma unidade de medida, de capacidade, usada antigamente. A pergunta ilustra que Deus manipulou toda a matéria da terra, até mesmo o seu pó, como se fosse uma pequena porção que ele poderia facilmente segurar. Deus manipulou, irmãos, ele está dizendo que Deus manipulou a matéria do pó da terra, né? Até mesmo o seu pó, para que ele pudesse segurar, Quem de nós poderíamos fazer isso? Vejam só o que ele vai dizer: e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão. O salmista, o profeta vai dizer assim, os montes e colinas, que parece, você já olhou os montes, as colinas? Você já percebeu? Eu estive no interior aqui do estado do Maranhão, foi Bacabal. Nós fomos fazer uma trilha, que eu sou corredor, gosto de correr, fui fazer trilha. E aí nós fomos para Bacabal, o interiorzinho de Bacabal, e lá nós corremos por dentro de mato, de lama, e subimos uma serra muito, muito imensa mesmo, sabe? Subimos que não estava lá no alto. E aí lá no alto, naquele local onde nós chegamos ali, tinha que descer. Mas quando nós chegamos ali, naquele momento, que eu olhei para baixo, as pessoas vinham, parece que tem formiga, de tão pequenininha. E naquele momento eles estavam tocando o hino. E o hino diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar. E eu comecei a olhar, e não só eu, como muitos que estavam ali, tinha algumas pessoas crentes, outros não, mas eles pararam naquele momento e olhando a imensidão, olhando aquele, contemplando, a gente estava contemplando, irmão, aquela imensidão, lá no alto, lá no monte, naquele lugar bem alto que a gente olhava para baixo, aquelas pessoas que vinham, porque era o trajeto de subir e estar ali, e depois descer, e a gente olhando aquelas pessoas bem pequenininhas, e o meu coração disse: olha, filho, o tamanho do Deus que você serve. Aí Isaías vem com uma palavra e diz assim: ele pesou os montes. Aí os montes e as colinas são imensas, são imensuráveis, são grandes. Nós, queridos, nós não podemos, nós não temos entendimento disso, mas a Bíblia Isaías vai dizer que eles foram pesados por Deus em uma balança. A Bíblia está dizendo que isso indica que Ele os criou e os colocou no seu lugar devido, com precisão e total controle.
Entende? Nós olhamos para esse lugar, você vê algo imenso assim, meu Deus, Deus criou tudo isso e colocou certinho no seu lugar devido, com precisão e com total controle. Isso mostra o que, irmãos? Que Deus tem o controle de tudo e tem precisão de todas as coisas. Nós estamos entendendo a majestade. Você já pensou, já parou assim? Meu Deus, esse Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes nós olhamos para os nossos problemas, para as nossas lutas e dificuldades, não é? E aí, queridos, a gente olha lá para a Bíblia fala lá na época de Moisés. Eu disse, Senhor, se tu abrir o mar vermelho, Senhor, se tu podes medir a terra, o universo com a palma da sua mão, tu podes sarar, tu podes curar, tu podes fazer coisas extraordinárias na minha vida, tu pode me curar, tu pode abrir portas, tu podes fazer se tu quiseres, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é majestoso. Porque Ele é soberano, irmãos. Qual o Deus que nós servimos? Nós servimos um Deus fiel e poderoso. Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. A majestade e soberania de Deus. Incomparável. Incomparável a majestade de Deus e a sua soberania absoluta sobre a criação. Ele criou tudo, e tudo existe segundo a sua vontade. Ele criou todas as coisas, e tudo existe segundo a sua vontade e controle. Deus é tão grande, irmãos, que o profeta encoraja o povo a confiar em Deus, a confiar, e confiar é colocar tudo nas suas mãos, é você jogar todo o peso para Ele, entende? Olha o versículo 13 que vai dizer, versículo 13, quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselho, ou que conselheiro o ensinou? Ele é incomparável, ninguém. Deus não pediu de conselho para ninguém. O Deus que você serve, ninguém o pôde ensinar, ninguém o pôde instruir, ninguém o pôde dar entendimento e sabedoria para Ele. Sabe por quê? Porque Ele é o próprio entendimento, é a própria sabedoria, é a própria existência. Ele é o próprio, Ele é a existência de todas as coisas. Tudo passou a existir porque Ele quis.
Tudo passou a existir porque Ele assim desejou que algo acontecesse, que passasse a existir. Eu disse, porque aqui não tem uma caneta. Você está vendo aqui? Não é um Big Bang não, irmãos. Não tem nada. Aqui não teve nada. Deus veio, ó. Você está vendo? Passou a existir. A existência trouxe a existência. Deus passou, tudo passou a existir. Ele é a existência e passou a existir. Ali, ó, onde não existia nada. É o Deus que você serve. É o Deus que nós servimos. É o Deus das nossas vidas. 22 vai dizer assim, olha só. É Ele que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhoto. Quantos de nós já assim tentamos imaginar Deus? De que maneira? Como nós conseguimos imaginar Deus? Não é? O profeta Isaías está dizendo, ó, Ele é que está sentado sobre a redondeza da terra. E a palavra redondeza significa círculo e não esfera. Essa expressão se alinha com a cosmologia antiga sobre a terra, que era vista como um disco plano ou circular cercado pelo céu com uma cúpula. A imagem de Deus assentado acima da redondeza transmite a ideia de sua soberania, domínio sobre toda a criação. A ideia de Deus estar assentado sobre a redondeza da terra. O profeta Isaías está dizendo, ó, Ele é soberano, ó, Ele tem o domínio de toda a criação. Ele é soberano e está sentado, e Ele está sentado e tem um domínio sobre toda a criação, sobre toda a criação, cujos moradores são como gafanhoto. E esta aqui ele vai dizer assim, olha, sabe que o salmista, que o profeta está dizendo? Ele está falando da fragilidade humana. Ele está dizendo assim, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é o homem para se achar grande, para se achar alguém? Ele está dizendo o seguinte, Ele está assentado e mostra a grandeza de Deus sobre o homem. Deus e o homem. E ele vai dizer ainda mais, é Ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O profeta está dizendo, ó, Deus como Criador, Ele sustenta. Deus como Criador, Ele sustenta. Deus como Criador, Ele criou o próprio domínio, e nessa própria criação onde Ele criou, Ele está no domínio, Ele está no controle, Ele está agindo, interagindo entre nós, se revelando para nós, se mostrando para nós. Ele diz assim, Ele criou esse espaço, e Ele vive nesse espaço. E Ele está, e Ele tem, e Ele faz, e Ele é.
E Ele mostra, Ele se revela, Ele transmite. O salmista diz assim: ei, o profeta, levantai os vossos olhos. Levantai os vossos olhos e vedes. Ei, igreja, contemple a vastidão do universo, contemple o tamanho do Deus que nós servimos. O profeta diz assim: ei, tire o foco do seu problema, tire o foco da sua situação, tire o foco do que você está vivenciando, olhe para aquele que tem o controle. Ele levanta os olhos e veja a grandeza do Deus que você serve. Tire o foco, tire a tua atenção dos teus problemas, das tuas lutas. Ele diz: olhe para Deus, olhe para a grandeza do Senhor, olhe para contemple a vastidão do universo. Você vê o tamanho do universo, o tamanho do Deus que você serve. Você pode olhar para o céu e dizer assim: quão grande é o céu. Mas esse céu que é grande, este Deus que você serve tem o controle deste céu. Ele é maior do que esse céu. Ele tem o céu com palma da sua mão. Tirai a tua atenção nos teus problemas, nas tuas lutas, nas dificuldades, no caminhar, na jornada. Não olhe para essas coisas, mas olhe para o Deus que você serve. Olha para o Deus que é imenso. Se você pode contemplar esse universo e dizer quanto ele é grande, a Bíblia está dizendo que esse universo para Deus está na palma de suas mãos. E o mais lindo é que ele vai dizer o seguinte: olha, aquele que faz sair o seu exército de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelo o nome. O que ele vai dizer? As estrelas simbolizam a onipotência e a onipresença de Deus. E ele vai dizer: ele não apenas as criou, mas conhece e controla cada detalhe de sua criação. Ele está dizendo: as estrelas, todas, Deus as conhece pelo o nome. E o profeta diz: ele apenas não só criou, mas ele cuida de cada uma. Irmãos, se Deus cuida e conhece as estrelas e cuida de cada uma, da mesma forma ele cuida de mim e de você. O que o profeta Isaías está dizendo é o seguinte: olha, você sabe o tamanho do Deus que você serve? Não. Você conhece o Deus que você serve? Nós conhecemos o Deus que nós servimos, irmãos? Nós temos ideia do tamanho do Deus que nós servimos? Nós compreendemos o Deus que nós servimos? O profeta Isaías vai dizer o seguinte: Judá vai reclamar e vai dizer: ele esqueceu de nós, ele não se lembra mais de nós, ele não está nem aí para os nossos problemas, o que nós estamos passando. Engano seu. Deus está contigo todos os dias. Deus está olhando para você, para mim.
Deus sabe o que você passa, o que eu passo, o que nós passamos. Deus sabe o que nós enfrentamos e o que nós somos capazes de superar. Deus sabe até onde nós podemos suportar. Deus sabe aquilo que nós podemos suportar. Deus sabe. Deus sabe. E Ele tem cuidado de mim e de você. O Deus que nós servimos, Ele é tão grande, e que se nós colocarmos a nossa confiança nele, aquilo que nós estamos passando, Ele vai conduzir. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não vamos fazer nada de nós. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos conhecer o tamanho do Deus que nós servimos. Quando nós somos instruídos pelo Espírito Santo, nós vamos entender a grandeza do Deus que nós servimos. Eu disse hoje pela manhã o seguinte, que ele falou acerca de predestinação. Deus escolheu, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos salvou. Você sabe o que significa isso? Nós estamos dentro de um barco. Este aqui é o navio. A igreja é o navio. Jesus é o capitão deste navio. Jesus é o capitão deste navio. Jesus é o capitão deste navio. Escute só o que eu vou dizer para você, escute, preste atenção. Jesus é o capitão desse navio. Enquanto você estiver neste navio, você foi chamado, predestinado por Cristo. Se você sair deste navio, o capitão, que é Jesus, você deixou de ser chamado, você deixou de ser salvo. Quando nós entendemos que o capitão está no controle, que o capitão está conduzindo, e que esse barco ele tem um destino, e nós reconhecemos a grandeza dessa nossa viagem, porque nós estamos numa viagem. Nós estamos dentro de uma viagem. E Isaías vai dizer: ei, você entende o tamanho do Deus que você serve? Aleluia. Você entende o tamanho do Deus que você serve? Você entende o tamanho do Deus que você serve? Que Deus nós estamos servindo? Que tamanho de Deus, que Deus é este que nós estamos servindo? Tem que haver algo de diferente, tem que acontecer, nós temos que viver, nós temos que conhecer este Deus, nós temos que nos apegar a este Deus, irmãos, nós temos que nos aproximar deste Deus, nós temos que tomar posse daquilo que Ele disse que vai realizar nas nossas vidas, nós temos que acreditar na palavra dEle, nós temos que compreender que Ele é real, e que Ele fará, e que Ele vai fazer, e que aquilo que eu estou enfrentando é nada para Ele. Se um Deus que mede os céus e a terra, se um Deus que toma os oceanos e rios na palma da sua mão, não pode fazer algo de extraordinário na tua vida. Aí eu vou dizer: não, eu não vou mais servir, eu estou triste, cabisbaixo. Você serve um Deus grande, você serve um Deus que é poderoso, você serve um Deus que é real, você não está aqui por conveniência. Sabe por quê? Por causa de papai, por causa de mamãe.
Tem gente que vem para a igreja por causa de pastor. Ei! Nós vimos para a igreja porque nós servimos um Deus poderoso, que está acima de todas as coisas, que é Senhor da minha vida, que é Senhor da igreja, que é Senhor de tudo, que é Senhor dos céus e da terra. É o Deus que nós servimos, igreja. Este é o Deus que você serve. Eu vou gravar seu nome. Como é o nome do irmão? O senhor. Mas o seu nome mesmo que eu esqueci. Edmilson. Você entendeu, irmão Edmilson? O tamanho do Deus que você serve. Ele abre portas. Ele quebra portas. Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele te toma na mão, Ele te livra, Ele te dá escape, Ele fala contigo, Ele te sustenta, Ele é na tua família, a tua família está de pé porque Ele é contigo, a tua família está de pé porque Ele tem te abençoado. É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós servimos. Nós podemos nos colocar de pé, em nome de Jesus? Oh, glória! Você não faz nada se Ele não for contigo. Sabia? Nós não vamos fazer nada se Deus não for